Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente tá com duas convidadas super especiais. Uma delas é a Alice Monstrinho e o outro é o Diego, que já esteve aqui no canal falando da Editora Script, que ainda não assistiu esse vídeo, a gente vai deixar o link pra vocês verem. E hoje a gente vai falar de um novo lançamento da editora, que tem participação. A Alice também já teve no lançamento do primeiro quadrinho, ela também tem uma história lá. Então... E o Diego também. E o Diego também. Então hoje a gente vai conversar com eles para que eles falem mais sobre esse lançamento, sobre como surgiu a ideia. Então sejam bem-vindos ao canal. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Imagina. Então se apresentem, né? Antes de tudo, vamos fazer uma pequena apresentação. Vamos lá. Então, eu sou Alice Monstrinho, eu sou ilustradora e quadrinista, trabalho desde ilustração para videogames quanto por editoriais e eu tenho um foco em história em quadrinhos de horror, também é meu tema de pesquisa de mestrado. Criei a série Iber-Homem, que é uma série de vampiros, lobisomens e horror sobrenatural que está indo para o seu 4º volume. E tive o enorme prazer de trabalhar junto com o pessoal da Script no Teatro do Pavor, na Testemunha e uns outros projetos aqui bem interessantes que a gente também vai falar em breve. Então, meu nome é Diego Morro, eu sou sócio da Script, sou editor e também roteirista da Script. E para mim a parte mais maravilhosa da editora é justamente a gente poder trabalhar com pessoas maravilhosas, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta muito do trabalho. Esse é aquela coisa, a visão da empresa, a missão, tá? A nossa missão é trabalhar com os amigos. Os amigos talentosos. Por isso que a gente fez a editora. Então hoje nós vamos conversar sobre a Escola do Pavor, que é um quadrinho derivado do Teatro do Pavor, que é um quadrinho que foi lançado em dezembro do ano passado e que a gente também já fez resenha aqui no canal, então se vocês estejam interessados é só dar uma olhadinha aqui em cima. Então a Escola do Pavor, o que acontece? Então, o Teatro do Pavor, que foi esse que a gente já conversou aqui no vídeo, que está no link. O teatro, ele reúne 3 histórias de terror. A Alice fez uma das histórias também, a gente convidou os amigos e amigas para participar. Eram 16, ao todo 16 artistas. E a ideia do teatro é pegar lendas do folclore brasileiro e contar histórias de terror dessas lendas. Mas terror mesmo, né? Esquece aquela coisa mais leve que ao longo do tempo foi amenizando os personagens. Foi um sucesso, foi o nosso primeiro trabalho até, abriu várias portas para a Script, só que ele tinha um problema, e a gente, por ser terror mesmo, a gente aconselhava o Teatro do Pavor a ser para maiores de 16 anos. Se alguém quiser ler e não tem 16 anos, o pai e a mãe sabendo que está lendo, tudo bem. Mas a gente aconselhava a ser maiores de 16 anos. Só que aí começaram a pedir, a gente vai em escolas, em palestras, em conversas, e leitores começaram a pedir histórias de terror também para todos os públicos. E a gente viu que tinha um potencial aí, a gente achou muito legal a ideia. Então a gente criou a Escola do Pavor. Na Escola do Pavor a gente usa 2 histórias que apareceram no Teatro do Pavor, uma história da Alice e uma história que eu escrevi. A Alice vai falar depois dela do Boitatá, a minha é do Curupira, e a gente criou então uma 3ª história inédita, que é explicando o que é essa Escola do Pavor, porque a ideia é que a Escola do Pavor vire uma série agora, sempre sair histórias de terror com temas para todas as idades, assim, Continua na pegada de terror, ainda assusta, tem aventura, tem moral, tem boas práticas, assim, no sentido de, tipo fábula mesmo, conto de fada, de passar uma mensagem para quem está lendo a história. E ainda com folclore? E também, exatamente, a ideia é a mesma, são personagens do folclore para assustar, mas também, Isso é interessante, porque ainda traz a cultura brasileira e ainda levar para as escolas isso, porque hoje em dia, assim, às vezes passa batido, infelizmente, o folclore e tudo, então é uma maneira de resgatar também, Quando a gente fez o teatro, vários autores mandaram pra gente monstros que eu não sabia, que eu não conhecia. Depois do glossário. Eu fiquei assim, nossa, onde é que é? Esse aqui é lá do interior do Nordeste, esse aqui é do interior de Minas Gerais. Eu falei, gente, que coisa linda esse bicho aqui, que eu não sabia. Então a ideia é essa, continua na pegada do folclore brasileiro, só que agora, uma linguagem um pouco mais, todas as idades, assim. E também a gente fez 2 homenagens ali nessa escola. A gente tem um narrador
que vai aparecer contando, sempre introduzindo as histórias, e esse narrador a gente faz 2 homenagens no mesmo personagem. O nome dele é Sr. Monteiro, que é uma homenagem ao Monteiro Lobato, e essa brincadeira do narrador é uma homenagem aos clássicos, histórias em quadrinhos da EC Comics, né, a editora americana dos anos 50 lá, que até hoje é considerado talvez, né, os melhores quadrinhos já feitos, que eles faziam várias histórias de terror e tinha, né, os Contos da Cripta, era uma das séries deles, e tinha o Guardião da Cripta que apresentava as histórias. Isso virou até série de televisão. Já, o tropo mesmo, né? O tropo do narrador em histórias de terror. Essa brincadeira de tu ter, né, um narrador que vai apresentar o conto de terror, né, vem da EC Comics, então, que é um clássico. Então a gente está homenageando, assim, fazendo 2 homenagens na história. A gente tem esse narrador que vai sempre introduzir os contos na Escola do Pavor. Eu quis trabalhar no Boitatá, né? A gente não só tem monstros de regiões que às vezes a gente desconhece, né, da nosso folclore, nossa cultura, mas às vezes uma mesma lenda tem várias vertentes dependendo do local, né? Então eu quis pegar a lenda do Boitatá, que aqui na região sul, ela é um pouco diferente de como ela é no sudeste, né? A gente vê, claro, algumas similitudes. Eu quis fazer um conto pegando o que passa muito aqui, que o Boitatá é um espírito, uma cobra feita de fogo, né, com a cabeça de fogo, e que ela punha os madeireiros ou quem quer que esteja destruindo a floresta. Então, realmente, a maioria dos contos de folclore, eles são contos para você ter alguma história que vai remeter a alguma coisa para que a criança ouve e não repita, né? Sim. Os cautionary tales lá, né, contos cujo objetivo, uma fábula até, por exemplo, não queime a floresta, não pulem na água enquanto mulheres peladas estiverem te chamando, e por aí vai. E eu quis trabalhar essa história do Boitatá, que conta que o Boitatá se alimenta de olhos de pessoas, e ele acaba criando a questão do fogo fato, né, do fogo de modo geral, a partir do olho. E o desafio, claro, sempre é fazer isso funcionar para um público livre, né? Sim. Mas acho que as lendas de folclore em si, elas podem ser adaptadas e readaptadas como qualquer lenda, né? Qualquer história, né? Então tem uma riqueza bastante, acho, expansível, por assim dizer, né? A releitura de outras pessoas. E o fato disso estar sendo trazido para a escola pode gerar uma mídia nova para que as crianças mesmo tenham interesse em entender a própria cultura local, né? Que estudar história, estudar lendas, às vezes é chato, a criança não quer ler um livro de história, um livro de, sei lá, geografia, e às vezes só de ler alguma coisa já vai despertar esse interesse na criança e quem sabe até para criar as próprias histórias. Ainda mais quando é com quadrinho, né? O acesso, assim, o interesse da criança é mais fácil mesmo, ela se interessar quando tem as imagens e tudo, então... E a gente também tem a ideia de conseguir... minha formação é publicidade, né? Eu fui publicitário a minha vida inteira. E meu público favorito sempre foi criança e adolescente. Quando eu tinha que fazer campanha para criança e adolescente, eu disse, eu vou fazer, ninguém mete a mão aqui, é minha e tal, porque é o público mais legal para tu criar. Porque é o público que ele vale tudo para eles, né? Eles querem novidade, eles te obrigam a se atualizar. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar e eles são super sinceros, assim, né? Tu mostra uma coisa, a criança, eu não gosto, tu é feio, tu é chato, a criança te diz na cara, assim, se ela não tem o verniz social, né? Que a gente vai criando ao longo dos anos, a criança, se ela não gosta de uma coisa, ela te diz na lata, assim, ó, porque tu é chato, acabou, tu é chato, deu, acabou. Feedback ótimo. Então é muito bom criar para criança e adolescente por isso, né? E aí nessa do Curupira eu fiz uma atualização, assim, né? Tem a brincadeira do Curupira proteger os animais da floresta, só que eu pego crianças que estão caçando Pokémon GO e aí eu dou uma misturada ali então pra gente dar uma atualizada e fazer o Curupira conviver com essa tecnologia de quem está caçando monstrinhos com o celular na mão se enfiando onde não deve. Porque ainda tem isso, né? Tem que trazer para os dias atuais para que ainda cause mais interesse, né? Porque, exatamente. Então, até os 2 contos a gente já teve acesso no Teatro do Pavor e realmente são incríveis. Então agora a gente está bem curiosa assim, para ver como é que vai ser a escola. A gente tá... E ainda mais que vai ser uma série, né? Sim, ele tá no Catarse já, né, a gente fez uma campanha rápida, porque a gente já quer lançar ela agora em julho na CC Floripa, e depois, como agosto é o mês do folclore, né, no Brasil, então a gente já vai visitar as escolas com a obra impressa e tal, então a gente já está correndo com ela na campanha,
para estar na mão já, né? Agora a partir de junho ele já vai estar impresso para a gente poder rodar o Brasil aí, distribuir tudo, vai estar, como todos os nossos trabalhos, né? Vai estar vendo na Amazon, tudo, então vai estar logo vai estar na Isso mão é de uma todo grande mundo. novidade, na verdade. Quando a gente fez o primeiro É. vídeo, a gente tava, tomara que dê certo, as vendas na Amazon, agora tá. Já tem 2 trabalhos nossos lá, né? Já tá o Bill Finger, né, que a gente fez um Sim. vídeo com vocês, né, da história do criador do Batman, o verdadeiro criador do Batman. E já tem também a... Qual que foi agora, meu Deus, agora não é o Necromante? Não, Testemunha. Gente, eu nem lembro, tá sendo já tem... A testemunha tá em pré-venda. Tá em pré-venda. Então é Testemunha, né? Testemunha. A Testemunha já tá em pré-venda na Amazon também, que a Testemunha também é terror, um terror no clima, né, do universo do Lovecraft, também já tá lá na Amazon. Cutulesco, conto baseado no Dagoon, que eu tive a honra enorme de desenhar o miolo. Sim, ficou... A Alice está presente em muitas Oh, obras. chama aí, né? Eu falei, a melhor coisa é trabalhar com amigos e É. amigas que você admira, a melhor coisa que tem, fica muito mais gostoso o trabalho. Verdade, e aí todos os links vão estar aqui na descrição também para vocês irem lá dar uma olhada e comprar um. Então, muito obrigada de novo pela presença. Obrigada pelo convite. Espero que vocês apareçam mais vezes por aqui. Trazendo mais novidades. Sim. É sempre um enorme prazer a gente dividir esse espaço com artistas, com produtores brasileiros e que a gente confia muito no trabalho. Então, é realmente um grande prazer. Obrigada mesmo. E, como a gente falou, todos os links para vocês terem acesso às obras deles vão estar aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado muito da participação deles. E não esqueçam de deixar comentários. Compartilhar, mostrar para as pessoas, apresentar a editora, caso os seus amigos não conheçam, o trabalho da Alice também. Então, é isso aí, pessoal. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Isso. Deixa um like. Aquele processo que todo mundo já conhece. Então é isso. Até a próxima. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.